A primeira coisa que quero pedir é que me entendam que este vídeo não é uma doutrina. Eu quero apenas expressar a minha convicção neste vídeo. O que eu entendo, o que eu penso de Samuel subindo do mundo dos mortos pelo chamado da pitonisa de Endor. Primeiro, quero que saibam que eu sei que o irmão Brana disse que era Samuel mesmo que subiu, e que ele nem mesmo tinha deixado de ser profeta, pois profetizou dizendo a Saul: amanhã por esta hora tu estarás aqui comigo. Mas como nós não somos uma denominação e somos livres para pensar o que quisermos pensar, quero explicar o que eu penso e peço que, se você discordar, digite nos comentários polidamente, me respeitando e me ajudando. Apenas digite: irmão, não creio que é assim por causa de tal e tal coisa, e então digite o versículo bíblico ou o que você acha e vamos conversar polidamente. Neste vídeo eu quero aprender e não ensinar. Então há duas doutrinas. Uma é a da imortalidade da alma. São os cristãos que creem que quando uma pessoa morre, ele continua vivendo consciente em outra dimensão. A outra doutrina é crida pelos testemunhas de Jeová, pelos adventistas, que creem que a alma dorme, ou seja, que a pessoa quando morre fica inconsciente e só volta a ter consciência quando ressuscitar no último dia. Eles baseiam-se em Eclesiastes 9, que Salomão diz, a partir do verso 3, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se ajuntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, come com prazer a sua comida e bebe o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festas e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfruta a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você. Debaixo do sol todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa da vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Parece que o que Salomão diz aqui é aquilo que muitos hoje dizem: morreu, acabou. Baseado neste capítulo é que aqueles que creem que a alma está inconsciente só volta à consciência na ressurreição. Há algumas dificuldades para eles concernente a Samuel vir do mundo dos mortos. Parecia que ele estava consciente. E também a parábola do rico e do Lázaro, que mostra o rico no inferno, dizendo que Lázaro venha com os seus dedos e molhe a ponta da minha língua. O rico parecia estar consciente. Agora, não pode haver contradição na Bíblia. Aqueles que creem que a alma dorme, que as pessoas que morrem estão inconscientes, têm que saber do caso de Samuel e do rico e Lázaro. E aqueles que defendem que quem morre fica consciente em algum lugar e usam a passagem de Samuel vindo do mundo dos mortos e também a parábola do rico e do Lázaro, também devem se lembrar que existe Eclesiastes capítulo 9. É por isso que neste vídeo quero expressar o que eu penso.
Lembre-se, não é o que Deus disse o que vou falar, é o que eu penso. Eu particularmente creio que no Velho Testamento as pessoas morriam e ficavam inconscientes. Mas quando Cristo veio e ressuscitou, estes do Velho Testamento que estavam inconscientes na sepultura ressuscitaram para uma dimensão dos conscientes. É lógico que eu também encontro problemas com o caso de Samuel, porque ele está no Velho Testamento. Mas neste vídeo quero explicar o que eu acho que pode ter acontecido para que Samuel viesse conscientemente do mundo dos mortos e até mesmo se lembrar que ele era profeta. Em pleno Velho Testamento, muito antes de Cristo, que é a ressurreição e a vida, vir. Eu provo que os santos do Velho Testamento estavam mortos e quando Jesus bradou na cruz, eles ressuscitaram. E não ressuscitaram para viver aqui nesta dimensão, mas a Bíblia diz que eles apareceram a muitos na cidade, mas não diz que eles fizeram morada ali. Eles desapareceram de novo e estão vivos, consciente em outra dimensão, e o Mombrana chamou de sexta dimensão. Provo pela Bíblia que antes de Cristo vir, todos estavam mortos em Adão. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, no caso Adão, da mesma forma, por um homem, no caso Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas quantos irmãos que nós conhecemos que viveram a vida toda crendo em Jesus Cristo e hoje estão no pó, sepultados? Então, para dar resposta a isso, nós entendemos que ele não está falando desta morte física. O que Jesus está dizendo é que mesmo que você esteja morto, você não está morto. Você apenas mudou de dimensão e está vivo, consciente, em outro lugar. Porque aquela pessoa morreu fisicamente nele. E quem está nele nunca pode morrer, porque ele é a vida. Mas antes dele vir, as pessoas estavam em Adão. E se estavam em Adão, estavam mortos tanto fisicamente como espiritualmente. Sendo assim, prova que Salomão estava certo em Eclesiastes 9. Neste tempo, quem ia para a sepultura estava apagado. Mas por que Samuel estava vivo? O que eu quero dizer é que fisicamente ele estava morto, mas a pitonisa o chamou e ele veio vivo e consciente do mundo dos mortos. E de acordo com isto que estou dizendo, em Eclesiastes 9, se no Velho Testamento as pessoas ficavam apagadas e inconscientes, então era impossível que Samuel viesse do mundo dos mortos e conversasse com Saul. Mas a Bíblia disse que ele veio, e ele conversou com Saul e disse: Tu morrerás e amanhã mesmo estará aqui comigo. Eu já disse que creio que no Velho Testamento as pessoas que morriam ficavam inconscientes. E no Novo Testamento, depois da ressurreição de Cristo, qualquer um que morrer em Cristo fica em um lugar de consciência. A alma não dorme neste lugar. Está vivo como estamos vivos aqui agora. Mas que resposta darei se alguém me perguntar sobre o caso de Samuel? Bom, você já ouviu falar em a operação do erro? Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. A vinda deste ímpio é segundo a operação de Satanás com todo o poder. Paulo está falando na vinda do anticristo. E com sinais e com prodígios mentirosos e com toda a sedução da injustiça para aqueles que perecem.
Ou seja, está dizendo que este homem do pecado, quando viesse, ele ia fazer sinais e prodígios de mentira, com a sedução da injustiça, para aqueles que já estavam reservados para perecerem mesmo, porque não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Ou seja, as pessoas rejeitaram a verdade, então Deus enviou o ímpio com sinais e prodígios da mentira para enganar eles. Veja o que diz o verso 11. Por isso lhes envia Deus. Não é o diabo que envia, é Deus. Por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de esculturas, não te encurvarás a elas, e etc, e etc. Mas você é teimoso e diz: não tem nada a ver, e compra uma imagem de escultura e coloca dentro de casa e se ajoelha aos pés dela e pede para ela te curar. Aí o que Deus faz? Deus já te disse que aquilo é pecado, que aquilo é idolatria, mas você é teimoso. Então Deus faz com que aquela imagem tenha o poder de te curar, para que você pense que foi a imagem que te curou. Na verdade, não foi a imagem. Deus permitiu que você fosse curado para que você morra naquela mentira, porque você rejeitou a verdade, então Deus te dá o erro. Você compreendeu? No livro de Jeremias aconteceu algo parecido com isto. O povo estava fazendo bolos e adorando a rainha dos céus. E Deus tinha dito a eles, através de Jeremias, que isso era idolatria, mas eles queriam continuar. E eles disseram para Jeremias que iam continuar adorando a rainha do céu, porque toda vez que eles adoravam a rainha do céu, a lavoura deles prosperava e eles nunca tinham guerra e nem viam a espada. Deus permitia que quando eles orassem a rainha do céu recebessem graças, recebessem bênçãos, que era para eles morrerem no pecado, porque Deus tinha dado a eles a verdade, eles rejeitaram, agora Deus estava dando a operação do erro. Em 1 Reis 22, temos outro caso, quando Acabe fez aliança com Josafá. Acabe queria tomar dos assírios um pedaço de terra chamado Ramote-Gileade. E veio Josafá, rei de Judá, para subir à guerra com ele. Mas Deus havia dito que Acabe morreria naquela guerra e que os cães lamberiam o seu sangue. E Josafá, um homem temente a Deus, disse a Acabe: não vamos subir à guerra sem antes consultar os profetas do Senhor. Acabe disse: eu tenho 400 profetas, e chamou seus profetas, e todos os seus 400 profetizaram a favor de Acabe, dizendo que ele ia naquela guerra e ia ser bem-sucedido. Mas Josafá disse: não há nenhum outro profeta do Senhor a mais para nós consultar? Acabe disse: há um, mas é Micaías, ele nunca profetiza ao meu favor, sempre é contra mim. Josafá insistiu e Acabe mandou chamar Micaías, mas disse para o mensageiro: diz para Micaías que pelo menos desta vez fale ao meu favor nesta profecia. Micaías chegou e disse: vive o Senhor, que o que o Senhor colocar na minha boca, isso eu falarei. Então Acabe perguntou: Micaías, posso eu subir a Ramote-Gileade? E então Micaías disse: eu vi Israel caminhando pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. O que Micaías quis dizer com esta profecia era que Acabe ia morrer naquela guerra. Acabe ficou enfurecido e disse: coloquem ele no calabouço e sustentem-o com pão de amargura, porque quando eu voltar acertarei as contas com ele. Micaías respondeu e disse: se tu voltares, porque Micaías sabia que a palavra de Deus não ia falhar. Agora veja mais o que Micaías disse a Acabe. Micaías disse: Acabe, eu vi em uma visão o Senhor reunido em um lugar com os seus santos. E o Senhor perguntava: a quem enviarei para que induza Acabe a subir a Ramote-Gileade e ali morra naquela guerra? E um dizia uma coisa, outro dizia outra, e então de repente veio um espírito e se ajoelhou diante do Senhor e disse: eu irei
E serei um espírito de mentira na boca dos 400 profetas dele. Farei com que eles profetizem a mentira como se fosse no nome do Senhor. Acabe pensará que é o Senhor falando, e então vai àquela guerra e então morrerá. Micaías disse que o Senhor disse assim: Tu vais e tu serás bem-sucedido. Então Micaías disse para Acabe que, na verdade, quem falou na boca dos 400 profetas dele foi um espírito da mentira enviado pelo próprio Deus. Deus permitiu que um espírito de mentira viesse e falasse na boca dos seus 400 profetas como se fosse Deus falando para enganar Acabe, para Acabe pensar que foi Deus e subir à guerra e morrer ali. E ele foi àquela guerra e morreu, como todo leitor da Bíblia sabe. E quando foram lavar a sua carroça, os cães lambiam o seu sangue ali no rio. Então, o que aconteceu com Acabe foi exatamente o que está em Tessalonicenses 2, a operação do erro. Por Acabe rejeitar a verdade, Deus mesmo enviou a ele a operação do erro para que ele cresce numa mentira. Que é exatamente o que Deus está fazendo com o catolicismo e o protestantismo hoje. Deus tem enviado a verdade, mas eles rejeitam, e então agora Deus está entregando eles à operação do erro. Eles têm curas, milagres, prodígios, mas tudo isso é a operação do erro. Quanto mais acontece prodígios e milagres nessas denominações, mais eles se agarram àquilo, pensando que aquilo é a verdade, e eles morrerão naquele pecado. Não é difícil você ver falar que imagens católicas chorou sangue, ou mel, ou que elas moveram a cabeça, ou que andaram de uma cidade para outra. Tudo isso Deus permite para que eles creiam naquela mentira e morram naquele pecado. Agora, o que eu penso que aconteceu com Saul foi isto. Primeiro, porque aquilo era ilegal. Estava fora da palavra. Vamos analisar 1 Samuel 28, o encontro de Saul com a pitonisa. O verso 6 diz: E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem pelos profetas. Ou seja, pelos 3 métodos corretos, Deus não respondeu Saul. Este eram os 3 métodos permitidos por Deus, os 3 métodos que você podia consultar o Senhor e não ser operação do erro, não ser pecado. No verso 7 diz: Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar para que eu possa ir a ela e a consultá-la. Veja bem, aqui vemos a mesma coisa que aconteceu com Balaão. Pelo método legal, Balaão não podia amaldiçoar Israel, Deus não permitiu. Então ele tentou pelo método ilegal. E interessante que pelo método ilegal Deus permitiu, porque ele tinha rejeitado a verdade, então Deus entregou ele à mentira. Quando os servos de Saul levaram ele à mulher, ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar, ou seja, não pelo método legal, não por Deus, não pela palavra, mas pelo espírito familiar, pela macumba, pela feitiçaria, pela coisa errada. A mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje. Rogo-te, Senhor, que fale comigo pelo catolicismo, pelo protestantismo, e não pela palavra. Eles não podem sofrer a sã doutrina. Pela palavra, pelo método legal, eles não querem. Eles querem pela denominação. E então Deus faz com que eles tenham visões, falem em línguas, tenham curas, sucesso e tudo mais, mas é a operação do erro. Ele disse: Faze-me subir a Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo: Por que me enganastes? Pois és Saul. Muito bem, depois dela ter descoberto que Saul era o rei e que ele próprio tinha determinado
que as pitonisas, as mulheres que tinham espírito familiar, deviam ser expulsas ou mortas? Por que ele tinha decretado esta lei? Porque ele conhecia a verdade, ele sabia que isso era falso, que isso era uma mentira, que a coisa só tem valor se for através dos profetas, ou do Urim Tumim, ou pelo sonho, pela palavra de Deus. Então aqui você encontra uma pessoa que conhecia a verdade, mas queria o erro, queria a adivinhação, a macumba, a feitiçaria, a pitonisa. Então o que Deus faz com ele? Deus enviou a verdade, Deus enviou os profetas, Deus enviou o Urim Tumim, mas Saul não quis. E agora o que Deus faz? Deus faz subir Samuel para que ele pensasse que quem estava fazendo Samuel subir era a pitonisa. Mas isso não significa que Samuel estava no mundo dos mortos consciente, ele estava dormindo. Um detalhe importante é que somente a pitonisa viu Samuel. Saul não viu Samuel. Olha o que a pitonisa diz no final do verso 13 e no início do verso 14. Eu vi deuses ascendendo da terra, e ele, Saul, disse a ela: de que forma é ele? E ela disse: um velho sobe. Você está vendo? Um velho. Samuel morreu e não devia estar velho no paraíso. Mas aqui ele continuava velho. A pitonisa diz: e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel. Veja bem, Deus não disse que era Samuel. Saul percebeu que era Samuel. Ele agora estava acreditando na feitiçaria. Ele agora estava acreditando na pitonisa. Antes, quando ele estava na palavra, ele expulsava as pitonisas. Ele acreditava que aquilo tudo era uma mentira, uma falsidade. Mas quando ele saiu da palavra, então ele passou a acreditar na feitiçaria. Ele se converteu de um servo de Deus, de alguém que só adorava a Deus, que cria nos profetas, para crer na feitiçaria. Na verdade, ele não viu Samuel, quem viu foi a pitonisa, pois ele pergunta: de que jeito é ele? Ele teve que acreditar na feiticeira, ele não viu Samuel, ela que estava dizendo que estava vendo Samuel. Na hora que ele se encurva em terra, que a Bíblia disse, Samuel disse a Saul: por que me inquietastes para me trazer para cima? Ele estava se ajoelhando diante da pitonisa, não diante de Samuel, porque na verdade ele não estava vendo Samuel. Ele estava acreditando nela. Ele perguntou: de que jeito é ele? E ela disse: um homem, um velho, sobe vestido num manto. A gente percebe claramente que ele não estava vendo Samuel. Quem estava vendo era apenas a pitonisa. E ele estava tão desesperado, tão louco para falar com Samuel, que não escolheu o tipo de religião. Ele abandonou a palavra, o método correto e legal por Deus. E agora ele estava ajoelhado diante desta pitonisa, um homem de Deus, ajoelhado para o diabo. Deus entregando Saul à operação do erro. E quando Samuel fala com Saul, na verdade Samuel não falou face a face. Samuel encarnou no corpo da pitonisa. Deus permitiu que Samuel encarnasse na pitonisa para poder usar os lábios dela para falar com Saul. No verso 15 a Bíblia diz: e Samuel disse a Saul: por que me inquietaste para me trazer para cima? Ele estava completamente rendido e acreditando na pitonisa. Então o espírito de Samuel entrou na pitonisa, e quando ela falava com ele, Saul percebeu que era Samuel, porque a voz que saía da boca dela era a voz de Samuel. Veja, leia com mais detalhe 1 Samuel 28, você vai ver que Saul não vê Samuel. Ele apenas vê a pitonisa, e a pitonisa é quem diz que estava vendo Samuel. Ele até pergunta de que jeito é ele. Ele dependia dela, ele estava perguntando para ela.
Saul responde a Samuel, que estava no corpo da pitonisa: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim. E Deus, o método legal, a coisa certa, a verdade, se retirou de mim. E não me responde mais, nem pelos profetas, pois a Bíblia diz que Deus não faz coisa nenhuma se não for através dos seus servos, os profetas, e nem hoje faz. Ele não está fazendo nada pela denominação. O que ele fez nesses últimos dias foi através do profeta William Branham. Doe em quem doer. Se você procurar alguma coisa que não seja o profeta, é o método ilegal. E tem uma coisa, Deus vai fazer você encontrar a operação do erro se você for. Muito bem, Saul responde a Samuel, e não se esqueça, Samuel tinha que estar no corpo da pitonisa. Saul não estava vendo Samuel. Saul estava vendo a pitonisa. Mas ele estava totalmente rendido àquela falsa religião, porque a voz da pitonisa era a voz de Samuel. O espírito de Samuel encarnou na pitonisa. Verso 16. Então disse Samuel, nos lábios da pitonisa, é claro: Por que então tu perguntas a mim? Ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E todos sabem o restante da história. Samuel, nos lábios da pitonisa, não se esqueça, disse para ele: Tu e os teus filhos estará comigo. Então, um detalhe importante que quero que observe é que 1 Samuel 28 não diz que Saul viu Samuel. Diz que a pitonisa viu Samuel. E quando Saul quis saber das características deste homem que subia, ele teve que perguntar para a pitonisa como ele é. Por quê? Porque ele não estava vendo. Ela quem estava vendo. E ele teve que acreditar nela. E acreditou porque ele já estava rendido à falsa religião dela. Agora, para provar que Deus tinha entregado Saul à operação do erro para que ele cresce na mentira da pitonisa, leiamos 1 Crônicas 10, verso 13. Diz assim: Assim Saul morreu pela sua transgressão. Qual foi a transgressão que Saul cometeu contra o Senhor? Aqui diz: a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha um espírito de adivinhação, um espírito familiar, ao consultá-la, e não consultou o Senhor, portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Em vez de Saul consultar ao Senhor, ele consultou a religião errada, e então Deus deu a ele a mentira, a operação do erro, para que ele cresça na mentira. Então, o que eu vejo, o que aconteceu ali com Saul e a pitonisa foi um espírito de mentira concedido pelo próprio Deus. Do jeito que ele fez com Acabe. Pois a Bíblia diz que quem falou com Saul foi Samuel, do ponto de vista de Saul. Do ponto de vista dele, ajoelhado ali, ele acreditava que era Samuel falando. Mas, na verdade, Saul estava acreditando na pitonisa, ele não estava vendo Samuel. É o que mostra o contexto do texto aqui. E então, através desta mentira, desta religião falsa, desta operação do erro, Deus aproveitou e trouxe a mensagem de juízo para ele. Fez com que aquela própria mentira falasse: Tu vais morrer e estará aqui comigo amanhã. Mas, segundo Eclesiastes 9, na verdade, o legítimo Samuel descansava em paz e só ressuscitou quando Cristo bradou na cruz e apareceu a muitos na Cidade Santa e depois entrou para a sexta dimensão. Leia 1 Samuel 28, observe, ali não diz que Saul viu Samuel, disse que a pitonisa viu.
E quando Samuel fala com Saul, na verdade, a pitonisa é quem está falando com a voz de Samuel. E como eu disse no início, isto não é uma doutrina. É simplesmente o que eu particularmente penso. Eu creio que no Velho Testamento todos estavam mortos em Adão. E no Novo Testamento todos ressuscitaram com o segundo Adão. Agora digite nos comentários se você concorda. E se você não concorda, digite por que você não concorda. Mostre os versículos que você crê que desaprova este meu pensamento e você estará me ajudando. Como eu disse, este vídeo não é para ensinar, mas é um estudo que quero fazer com você inscrito. Você me ensina e eu te ensino e nós aprendemos juntos. Deus te abençoe.